Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Eu sou a enfermeira Silvânia Pimenta e também professora nas disciplinas do curso de formação profissional em enfermagem. E se você é estudante ou profissional da área, venha comigo para mais um aprendizado. Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. Este tema tem fundamental importância quando pensamos nele como estratégia de biossegurança, pois os resíduos de serviços de saúde são considerados potenciais riscos à saúde para a tríade que é o profissional, cliente e o ambiente. Então, esta aula abordará de forma objetiva, direta, o manejo, a segregação e o acondicionamento destes resíduos que são gerados em ambientes diversos por profissionais de saúde. Portanto, se você é estudante em formação ou profissional da área de saúde, está convidado a assistir este conteúdo até o final. Então, venha comigo! A Resolução Anvisa de número 222 de 2018, ela define o que são resíduos de serviços de saúde. Bem, o resíduo de serviço de saúde é popularmente conhecido como resíduo hospitalar ou lixo hospitalar, e é todo tipo de lixo proveniente do atendimento a pacientes ou de qualquer estabelecimento de saúde ou unidade que execute atividades de natureza de atendimento médico, tanto para seres humanos quanto para animais. Então, são todos os resíduos gerados a partir da assistência à saúde humana ou à saúde animal. Seja qual for a origem ou tipo de resíduo, o descarte do lixo hospitalar deve ser feito seguindo as regras específicas que evitem a contaminação ambiental. E é para isso que a Resolução Anvisa 222 traz toda a normatização. Nesta Resolução Anvisa de número 222, também teremos aqui os serviços que são geradores de resíduos de serviços de saúde. No artigo 22, no parágrafo 1, definem-se como geradores de resíduos de serviços de saúde todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal, inclusive os de assistência domiciliar, que no caso são os home care, laboratórios analíticos de produtos para a saúde, necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamento, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde, centros de controle de zoonoses, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores de materiais e controle para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde, no caso, são as ambulâncias, serviços de acupuntura, serviços de piercing e tatuagem, salões de beleza e estética, dentre outros afins. Então, veja que o universo desses serviços geradores de resíduos de serviços de saúde é muito grande, é muito amplo. Então, aqui estão citados os principais. Mediante a essa definição, nós podemos constatar que existe uma diversidade de serviços que são geradores de resíduos de saúde. Esses geradores, eles não se restringem somente à assistência direta, à assistência médica, seja na saúde humana, seja na saúde animal. Existe uma diversidade de serviços afins que geram resíduos que podem comprometer a saúde do profissional, do paciente e do meio ambiente. Portanto, é importante nós sabermos essa informação. Inclusive, nós temos aqui serviços voltados para a beleza, para a estética. Então, esses serviços, de uma forma geral, essa diversidade de serviços que geram resíduos que comprometem, trazem risco à saúde, todos esses serviços têm que seguir essa resolução
Anvisa, pois é nesta resolução que encontra-se toda a normatização de como você vai manejar, vai acondicionar e vai descartar esses resíduos que são gerados. Segundo as normatizações que estão contidas na resolução da diretoria colegiada Anvisa 222, os resíduos de serviços de saúde devem seguir normatizações no contexto do manejo, da segregação e do acondicionamento. E seguindo essas normatizações, esses resíduos foram agrupados e identificados por letras do alfabeto, que vai da letra A até a letra E. Então, portanto, são 5 grupos. E destes 5 grupos, eu destaco 2 que são especialmente de interesse dos profissionais de assistência direta à saúde animal ou à saúde humana. Então, neste caso, nós temos os 5 grupos. O primeiro deles, o grupo A, que é o grupo de resíduo infectante, e tem essa simbologia. O grupo B, resíduo químico, com esta simbologia identificando. O grupo C, resíduo radioativo, que tem esta simbologia que o identifica. O grupo D é o lixo comum, é o resíduo comum, que também pode ser identificado por esta simbologia aqui. E o grupo E, que é o grupo também de materiais, de resíduos infectantes, porém é um grupo especial porque ele é identificado como pérfuro cortante. Então, todos os materiais que têm essa propriedade de causar ferimentos, eles estão inseridos aqui neste grupo. Detalhando um pouquinho mais, para melhor entendimento, o grupo A, que é dos resíduos infectantes, são lixos infectantes, são resíduos de origem biológica, com possível presença de agentes infectantes. Então, quando eu digo de origem biológica, é que advém de um corpo vivo, seja ele animal, seja ele humano. Então, todos aqueles componentes que um corpo vivo se excreta, né, expurga, é considerado de origem biológica. Então, por exemplo, sangue, fezes, urina, secreção gástrica, secreção pulmonar, pus, saliva, enfim, uma diversidade de materiais que nós chamamos de biológicos, porque advêm de um corpo vivo. Esses materiais que advêm de um corpo vivo são altamente infectantes e podem conter micro-organismos que podem trazer sérios riscos à saúde do profissional, do paciente e do ambiente. Grupo B, resíduos químicos. São lixos químicos que derivam de substâncias químicas capazes de causar risco à saúde ou ao meio ambiente, a depender de suas características, que podem ser inflamáveis, podem ser de corrosividade, reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, mutagenicidade, enfim. Exemplos que podemos citar para este grupo são os produtos farmacêuticos, que trazem medicamentos antineoplásicos, que são medicamentos para tratamento do câncer. Os antibióticos, propriamente ditos, né, eles também podem trazer esses riscos para o meio ambiente. Os reagentes para laboratórios e substâncias para revelação de filmes de raio-x. Todos esses produtos que foram citados aqui possuem algumas características que estão citadas aqui, ou são inflamáveis, ou possuem corrosividade, ou possuem reatividade, toxicidade, são capazes de causar câncer, enfim. Por isso, eles trazem sérios riscos à saúde do ser humano ou animal e também do ambiente. O grupo C inclui os resíduos radioativos, que são substâncias que contenham radioatividade em carga acima do padrão permitido e que, portanto, podem trazer sérios danos à saúde da pessoa humana ou do animal e principalmente do ambiente.
E, portanto, esses lixos, eles são denominados rejeitos, porque eles não podem jamais serem aproveitados. Estão incluídos neste grupo os exames de medicina nuclear, ou seja, todos os rejeitos que derivam dos exames de medicina nuclear. Portanto, esse lixo devem ser acondicionados em tambores lacrados, devidamente identificados com a ilustração, e, posteriormente, eles vão ser aterrados em um aterro sanitário próprio para isso e concretados, tal o grau de risco que essas substâncias trazem para o meio ambiente. O grupo D, resíduo comum, são lixos que advêm de áreas não assistenciais, que não gera lixo contaminante. São lixos comuns, lixos que advêm de áreas burocráticas, que advêm de áreas de escritório, que advêm de áreas de processamento de alimentos. Esses resíduos, eles por si só não são capazes de produzir risco à saúde do profissional, do paciente e do meio ambiente, pois eles muitas das vezes são recicláveis. O grupo E são os resíduos pérfuro-cortantes. Esses resíduos, eles são compostos por objetos e instrumentos que possam furar ou cortar, como lâminas, bisturis, agulhas e ampolas quebradas. Esses materiais, muitas vezes, eles são utilizados em procedimentos, seja no corpo humano, seja no corpo animal. E, portanto, eles geralmente contêm material biológico e, por isso, eles também são considerados lixos infectantes e têm a mesma simbologia, o mesmo desenho de identificação do grupo A, pois eles advêm e contêm material biológico que são altamente contaminantes. Segregação e acondicionamento de resíduos de serviços de saúde. São 5 grupos. Eu começo pelos 2 grupos, os que nos interessam por serem relacionados à assistência médica direta. Então, para nós profissionais de enfermagem e para os profissionais médicos, esses 2 grupos têm fundamental importância, que é o grupo A e o grupo E. Ambos são materiais infectantes, ambos. E, portanto, se são infectantes, eles contêm materiais biológicos, como sangue, secreção pulmonar, secreção salivar, urina, fezes, alguma forma de material biológico que atuará como agente contaminante e, portanto, eles são considerados resíduos infectantes, tá? Qual a diferença de um para o outro? É que os pérfuros cortantes serão acondicionados em uma caixa de papelão duplamente revestida exatamente para acondicionar com segurança todo o material pérfuro cortante contaminado. Então, por que as simbologias são idênticas? Porque ambos são resíduos e infectantes. Agora, a forma de acondicionamento são diferentes, considerando que os pérfuros cortantes não podem ser descartados em saco de lixo. O outro detalhe que eu chamo a atenção para você que assiste é que o lixo infectante deve ser acondicionado quando em saco, exclusivamente em saco branco, que contenha a simbologia de lixo infectante, de substância infectante, porque aqui fica caracterizado que contém material biológico. São lixos gerados a partir de material biológico. O próximo grupo é o grupo B, que é o grupo que advém de produtos farmacêuticos e que tem alguma especificidade com relação à corrosividade, toxicidade,
carcinogenicidade, enfim, aquelas características que podem produzir danos à saúde. Esses produtos vão ser acondicionados em um saco laranja e vão ter na sua identificação a simbologia da caveirinha, como está identificado aqui, tá? E vai ser identificado como lixo tóxico. O próximo grupo é o grupo D, que é o grupo de lixo comum, de resíduo comum, que advém de quê? De área não assistencial. Portanto, o saco de lixo que acondicionará esse tipo de resíduo será um saco de lixo comum. Esses sacos de lixos vão ser colocados nas lixeiras de que áreas? De áreas de funções burocráticas, áreas de escritório. No caso, quando se tratar de alimentos, né, de processamento de alimentos, então, nas copas das enfermarias, na copa hospitalar, o saco que deverá revestir a lata de lixo será desses dois tipos aqui. E o último grupo é o grupo C. O grupo C é o do resíduo radioativo. São rejeitos de exames da medicina nuclear. Então, esses rejeitos são altamente radioativos, estão acima da carga tolerável e, portanto, eles devem ser acondicionados em tambores com esta identificação. Esses tambores são lacrados e, após, eles vão ser conduzidos, aterrados e, no local de aterramento, vai ser concretado. Esse é o tratamento que se dá aos diferentes grupos de resíduos de serviços de saúde. Descarte dos materiais pérfuro-cortantes. Eu trago uma apresentação especial desse descarte, pois existe o risco de acidente com esse tipo de descarte. Não é à toa que os pérfuro-cortantes, eles são acondicionados em caixa de papelão duplamente reforçada, para evitar que esses objetos pontiagudos que possibilitam perfurar e cortar extravasem, perfurem a parede desta caixa. Então, ela é duplamente revestida. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção, que o símbolo, como eu falei, é um símbolo de resíduo infectante. Então, contém o quê? Material biológico no lixo descartado. O lixo descartado deve seguir a recomendação deste limite, que é representado por essa linha pontilhada. Então, a caixa, quando preenchida com um material pérfuro-cortante, se ela atingir essa linha pontilhada internamente, está na hora desta caixa ser substituída, ou seja, lacra-se a caixa e recolhe-se para colocar no lugar uma caixa coletora nova. O limite de acondicionamento não deve ultrapassar essa linha pontilhada. A outra recomendação é a forma como eu devo descartar o material pérfuro-cortante. Eu devo descartar com um distanciamento de 10 centímetros do orifício aonde eu vou lançar o material pérfuro-cortante. Isso é para que o profissional não corra o risco de se acidentar caso algum objeto pontiagudo esteja apontando para a saída da caixa, o orifício de saída da caixa. A outra forma de descartar o material pérfuro-cortante é utilizando um recipiente. Neste caso aqui, o profissional utilizou a cuba-rim, mas pode ser uma bandeja, pode ser uma cuba-rim, enfim, algo que permita descartar sem que eu tenha que aproximar a minha mão a este orifício. Então, isso é uma outra forma de descartar sem o risco de acidente. E aqui mostrando novamente a distância, a forma correta de descartar o material pérfuro-cortante. Lembrando que este é o orifício aonde eu vou lançar o material. Quais os materiais que eu descarto aqui? Agulhas e seringas. Lembrando que as agulhas não devem ser desconectadas da seringa. Lâminas de bisturi,
ampolas quebradas, gelcos e scalpes, tubos de exames contendo sangue, material biológico, o que quer que seja, lancetas e etc. Ou seja, todo e qualquer material pérfuro cortante vai ser colocado nesta caixa descartável. E para terminar a nossa aula de hoje, 3 importantes recomendações. Primeiro, eu devo reencapar a agulha após utilizá-la em algum procedimento? Não, jamais faça isso. O profissional deve descartar a seringa com agulha sem a tentativa de reencapar. Segunda recomendação, eu devo descartar a seringa com agulha em lixo comum? Não. Como foi apresentado anteriormente, existe um local próprio para esse descarte, que é o recipiente de pérfuro cortante. Então, lixo infectante deve ser descartado aqui quando se tratar de material pérfuro cortante. Então, fica aqui, para finalizar a nossa aula, essas 3 importantes recomendações a fim de que um profissional consciente proteja a sua saúde. Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. O lixo descartado no meio ambiente de forma irregular pode demorar anos para se decompor, prejuízo para a natureza e para a saúde da população. Mas dependendo do tipo de material descartado, o dano pode ser ainda maior e até irreparável. É o caso dos resíduos de serviços de saúde, pois são produtos que possuem alto risco de contaminação ambiental e propagação de doenças. O que é lixo hospitalar? Lixo hospitalar, ou resíduos de serviço de saúde, são os materiais descartados pelos estabelecimentos de saúde, sejam hospitais, clínicas, laboratórios, ambulatórios, farmácias, postos de saúde, necrotérios e centros de pesquisa. Gerenciamento de resíduos sólidos de saúde. As estatísticas no Brasil não dão conta do número exato de acidentes ocupacionais e danos acometidos aos profissionais da área de saúde. A maioria dos acidentes acontecem no descarte de agulhas e bisturis, e principalmente entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. E se os profissionais de saúde não realizassem a segregação corretamente desses resíduos? Aumento do número de pacientes e profissionais infectados. Aumento dos acidentes ocupacionais. Maior custo com o tratamento do lixo. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, são resíduos de serviços de saúde aqueles provenientes de serviços oriundos de atividade médico-assistencial humana ou animal, farmácias e laboratórios de produtos para a saúde, serviços de acupuntura, tatuagem, funerárias e necrotérios. De acordo com a RDC número 306/04, cada instituição geradora de resíduos sólidos de serviço de saúde deve elaborar um plano para o gerenciamento de resíduos sólidos de saúde. Manejo, segregação e acondicionamento são realizados de acordo com as suas características. Transportar os resíduos do local de geração até o ponto para o armazenamento temporário. Logo após, será coletado e encaminhado para armazenamento externo. Posteriormente, encaminhado para o destino final. E os resíduos foram classificados em grupos de A ao E. Os resíduos do grupo A são aqueles com a possível presença de agentes biológicos que podem apresentar risco de infecção, por exemplo, materiais com presença de sangue e secreções. Os resíduos do grupo B são os produtos químicos que apresentam periculosidade à saúde pública. Os resíduos do grupo C são materiais radioativos.
grupo D, encontram-se os resíduos que podem ser destinados à reciclagem ou à reutilização. Grupo E, materiais pérfuro-cortantes. O gerenciamento de resíduos hospitalares é importante para manter um espaço mais limpo e organizado, diminuindo os riscos de infecção, ambiente de trabalho mais seguro e menos estressante. Para o hospital, menor custo e menor risco de acidentes ocupacionais, evitando danos ao meio ambiente e à saúde pública. A Anvisa é o órgão responsável para a promoção de saúde da população, atuando no controle sanitário de diversos produtos, bem como a destinação dos resíduos sólidos de saúde. Para mais informações, acesse o site da Anvisa. E assim eu termino a videoaula de hoje, acreditando que de alguma forma eu tenha contribuído para o seu aprendizado, pois é essa a minha proposta. Espero você na próxima aula. Fique com Deus e até lá!